Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é Beto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Lógica de Programação e Algoritmos. Bom, se você se lembra da primeira parte dessa aula, a gente começou a falar sobre operadores, tá? E aí a intenção aqui é a gente continuar falando sobre esse assunto na parte 1. A gente falou sobre os operadores aritméticos e a ideia agora é a gente continuar falando dos outros tipos de operadores que não param por aí, tá bom? Então, vamos voltar lá no Python. Bom, então, agora a gente vai falar sobre os operadores lógicos, beleza? Como é que funcionam os operadores lógicos, né? O próprio nome já diz, eles se baseiam na lógica matemática, tá? Então, com eles você vai utilizar para fazer operações de negação, operações de concatenação, e por aí por diante. Beleza? Bom, eu vou apagar esse exemplo aqui que a gente fez na aula 1, só para a gente poder construir um outro exemplo para ficar bem melhor o conceito explicado. Então, eu vou apagar aqui. Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai construir um programa que vai ajudar, né? Vai ser um programa a qual nós vamos vamos tentar auxiliar aqui no diagnóstico de dengue. Tudo bem? Dengue é uma doença transmitida lá pelo Aedes aegypti, né? Acredito que você deva conhecer. E ela tem alguns sintomas característicos, né? Por exemplo, toda pessoa que tem dengue, né? Ela adquire febre, ela adquire fraqueza e ela pode adquirir aí também dores de cabeça, enfim, outros sintomas, tá? Então nós vamos listar alguns sintomas e de acordo com as respostas, né? Nós poderíamos dizer se a pessoa tem sintomas de dengue ou não. Olha que interessante. Então, vamos começar aqui. Vamos construir algumas variáveis que vão dizer, né, quais são os tipos de sintomas que essa pessoa vai ter. Então, eu vou dar uma limpada aqui no nosso terminal, beleza? Bom, primeiro sintoma, né? Uma pessoa que tem dengue, geralmente vai ter febre, tá? Então, eu vou criar uma variável aqui para armazenar febre. Opa! Febre. Mas essa informação é uma informação lógica, né? Ou a pessoa tem febre, ou ela não tem febre. Não existe um meio termo, tá? Então, eu vou mudar o nome da variável aqui só para fazer mais sentido. Então, eu vou colocar aqui como tem febre. Lembrando, né, de fazer essa separação de maiúsculas e minúsculas, né? Só para ficar mais claro o entendimento. E aí, aqui, vamos supor que, né, nosso paciente, ele esteja com febre. Então, tem febre? True. Beleza? Ou seja, né, é verdadeira essa informação. Nosso paciente tem febre. Outro sintoma, né? Fraqueza. Então, vou ver aqui se meu paciente tem fraqueza. Então, tem fraqueza. Tem fraqueza? Vamos supor que o nosso paciente também esteja com fraqueza. Então, true também. Certo? Vamos pensar aqui em outro sintoma. Geralmente a pessoa, quando tem febre, ela tem vômitos, né? Ela tem diarreia, ela tem diversos sintomas. Vamos parar aqui na dor de cabeça, acho que é um bom sintoma também. Então, tem dor cabeça. Vou colocar assim só para ficar mais limpo também. Importante, né? Não podemos colocar essa cedilha, né? Porque são nomes de variáveis, isso pode dar problema. Beleza? Então vamos lá. Então, tem dor de cabeça, também true. Beleza? Agora nós vamos criar uma condição, tá? Então, nós vamos dizer aqui se o nosso paciente tem febre, tem dengue ou não. Então, para isso, né, para que o meu paciente tenha dengue, né, tem dengue, ele tem que ter febre, né, ou seja, ele tem que ter fraqueza, e tem que ter dor de cabeça. Porque se ele tiver esses 3 sintomas, eu tenho certeza que ele tem dengue. Tá certo? E se ele não tiver nem todos, pode ser que ele tenha, pode ser que não. Tá? Então, eu vou criar essas condições aqui. Né? Então, tem febre e... Né? O E do inglês é o and. Então, tem febre e tem fraqueza e tem dor de cabeça. Então, se ele tem febre, tem fraqueza e tem dor de cabeça, ele possivelmente tem dengue, né? Ele provavelmente tem dengue. Então, eu vou dizer aqui, ó, que eu vou dar um print aqui no dengue. Tem dengue?
só para a gente ver como que funciona aqui os operadores lógicos. Então, só para dar uma ênfase aqui. Os operadores lógicos nós vamos utilizar, né, de novo, quando nós estivermos aplicando os conceitos da lógica matemática. Ou seja, uma coisa e outra. Uma coisa ou outra coisa. Né? Quando nós quisermos negar. Então, tudo isso é baseado na lógica matemática. Ou lógica booleana também, você vai ouvir esse termo também. Tá? Mas principalmente na lógica matemática. Tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo que vai ficar um pouco mais claro para você. Beleza? Então vamos lá, vamos executar aqui o nosso código. Então, para o nosso código dar certo, a gente tem que vir um true aqui na nossa saída aqui de terminal. Por quê? Porque o nosso paciente tem febre, tem fraqueza e tem dor de cabeça. Então ele tem dengue. Vamos ver? Opa, true. Beleza, funcionou. Então significa que o nosso programa ele está avaliando as condições, né? Ou seja, ele está trabalhando com lógica matemática para dizer se o nosso paciente tem dengue ou não. Agora vamos supor que nosso paciente ele tem febre, ele tem dor de cabeça, mas ele não tem fraqueza. Então, é provável que ele tenha dengue, mas nem tanto. Então, vou alterar aqui para false. Né? Essa informação de que o nosso paciente... deixa eu ter errado 2 vezes. Essa informação que o nosso paciente tem fraqueza, ela é falsa. Ela não é verdadeira. Então, aqui, a nossa condição, ela tem que resultar em false. Isso porque, se você se recorda da lógica matemática, na lógica matemática, nós temos alguns tipos de operadores. O operador e, o operador ou, o operador de negação. O operador do tipo e, ele sempre vai dizer o seguinte, ele só vai ser resultante verdadeiro quando todas as suas condicionantes também sejam verdadeiras. Beleza? Isso não é do Python e isso não é de lógica de programação, isso é da lógica matemática. Beleza? A gente só está trazendo lógica matemática para dentro de computadores. Fechou? Então, vamos lá. Opa, retornou em false. Exatamente porque era isso que a gente esperava. Porque nós temos algumas condicionantes verdadeiras, porém nós temos uma que é falsa. Então, como nós usamos o e, ele só vai retornar verdadeiro se todas estiverem verdadeiras. Quer ver? Olha como vai fazer sentido. Nosso paciente tem febre? Tem febre. Ele tem fraqueza? Não, ele não tem. Ele tem dor de cabeça? Sim, ele tem. Então, ele tem febre, ele tem dor de cabeça, mas ele não tem fraqueza. Mas, para que ele tenha dengue, ele não tem que ter todos esses? Sim, porque tem febre, e tem dor de cabeça, e tem fraqueza. Se um deles não é verdadeiro, significa que quebrou toda a nossa cadeia. Não faz sentido. Não é? Mas, e se a gente mudar um pouco o nosso programa aqui para pensar em outras alternativas? Por exemplo, eu vou mudar aqui a pergunta. Eu não vou perguntar se meu paciente tem dengue. Eu só vou perguntar se meu paciente está doente. Né? Faz sentido, né? Ao invés de perguntar se ele tem dengue especificamente, eu vou perguntar só se ele está doente. Ele tem alguma doença. Então eu vou mudar minhas condicionantes aqui para ou. Então, ou ele tem fraqueza, ou ele tem dengue, ou ele está, ou ele tem febre. Porque se ele tiver febre, significa que ele está doente. Se ele tem fraqueza, provavelmente significa que ele está doente também. E se ele tem dor de cabeça, ele provavelmente significa que ele está doente também. Ou seja, se ele atingir qualquer uma dessas características, significa que ele está doente. Beleza? Então eu vou mudar aqui a minha condicionante para ou, né? Que do inglês vira or. Ou seja, agora para eu dizer que o meu paciente está doente, ou ele tem que ter febre, ou ele tem que ter fraqueza, ou ele tem que ter dor de cabeça. Eu vou até mudar aqui o nome da variável para, ao invés de tem dengue, tem doença. Tem doença. Pode ser qualquer doença. Não é especificamente dengue. Pode ser qualquer doença. Tá certo? Ou seja, agora, vamos supor que o nosso paciente, ele também, mesma coisa. Ele tem a febre, ele tem dor de cabeça, mas ele não tem fraqueza. Ou seja, ele não tem dengue. Isso a gente já sabe, mas provavelmente ele tem alguma outra doença. Vamos ver se o nosso programa diz isso? Então, ele tem doença? Ele tem doença true. Ou seja, eu tenho certeza que ele tem doença. Porque ele tem pelo menos um dos sintomas. Agora, e se ele não tiver febre, não tiver fraqueza e nem tiver dor de cabeça? Ele tá doente? Cara, provavelmente não. Então vamos mudar essas condicionantes aqui, ó, para tem febre? False. Tem fraqueza? False. Tem dor de cabeça? False. Ou seja, ele não tem nenhum dos sintomas. Se ele não tem nenhum dos sintomas, ele não tá doente. Vamos ver se é isso que o programa diz? False. Ou seja, é falso que ele tem doença.
Porque ele não tem nenhum dos sintomas. Então, por tabela, ele não tem doença. Beleza? E agora, se a gente quiser combinar essas coisas para pegar um outro tipo de doença, né? Eu falei da dengue, precisava ter esses 3 tipos de sintomas. Eu falei de qualquer tipo de doença que precisaria ter um desses sintomas. Ou eu posso falar que ele tem gripe, por exemplo. Na gripe, ele tem febre e ele tem dor de cabeça, mas ele não tem fraqueza. Então, vamos criar essa condição aqui. De novo, vamos mudar o nome da minha variável, né? Para tem gripe. E para ter gripe, ele precisa ter febre e dor de cabeça, mas fraqueza pode ser que ele tenha, pode ser que ele não tenha. Então, vou incluir só... Eu vou dizer que são obrigatórias ter febre e dor de cabeça. Tá? Então, vamos lá. Para ele ter gripe, significa que ele precisa ter febre e dor de cabeça. A fraqueza não importa. Então, vou arrancá-la daqui. Opa, perdão, aqui. Já ia arrancar o errado. Fraqueza. E eu vou mudar isso aqui para um and. Então, porque para ele ter gripe, ele tem que ter febre e dor de cabeça. Não importa se ele tem fraqueza ou não. Então, vamos mudar aqui também para tem gripe. E vamos lá. Ele tem febre? False. Ele tem dor de cabeça? False. Então, o resultado também tem que ser falso. Porque se ele não tem febre nem dor de cabeça, ele não tem gripe. Certo? Porque ele precisa ter as duas coisas. Então, vamos lá. False também. Ou seja, aqui, né, com os nossos operadores lógicos, nós podemos condicionar situações utilizando a lógica matemática. Agora vamos fazer um exemplo megalomaníaco aqui, ó. Se liga só. Eu vou repetir aqui as outras operações que nós tivemos. Tá? Então, além do tem gripe, eu vou copiar isso aqui para a gente poder ganhar tempo. E vou criar 3 aqui. Por quê? O primeiro, eu vou avaliar se ele tem qualquer doença. Então, tem doença? Para ele ter qualquer doença, é aquele exemplo que a gente tinha falado. Ele tem que ter qualquer um desses sintomas. Então, tem febre, ou tem dor de cabeça, ou tem fraqueza. Falando em gripe. E aqui eu vou colocar tem gripe. Segundo, tem gripe não. Falei de gripe aqui, me distraí. Tem doença. Agora a gente vai ver se essa doença ela é gripe ou se ela é dengue. Então, para ele dizer que ele tem gripe, ele tem que ser, ele tem que ter febre e dor de cabeça. Então, vamos colocar aqui como tem gripe e vamos exibir essa informação. Agora eu vou criar a última como tem dengue. Para dizer que ele tem dengue, eu tenho que dizer que ele tem os 3 sintomas, né? Febre, dor de cabeça e fraqueza. Então vamos lá. Tem febre e tem dor de cabeça e tem fraqueza. E tem dengue. Beleza? Bom, agora vamos simular aqui os casos. Vamos supor que o nosso paciente, ele tenha uma doença, mas não seja nem gripe e nem febre. Nem gripe e nem dengue. Então vamos dizer assim, que ele só tem febre. Ele não tem mais nada. Então, true, tem febre. Vamos lá. Ele tem doença, né? A nossa primeira. True, ou seja, ele tem alguma doença. Ele tem gripe? Falso, ou seja, não é gripe que ele tem. Ele não atingiu todos os sintomas para ter gripe. Ele tem dengue? Falso também, ou seja, ele não atingiu todos os sintomas para ter dengue. Certo? Então ele tem alguma doença, mas não é nem gripe, nem dengue. Agora vamos mudar a condicionante aqui. Eu vou colocar que ele tem dor de cabeça. Beleza? Então, ele tem doença? True, ou seja, ele tem alguma doença. Ele tem gripe? Sim, ele tem gripe, porque ele tem febre e dor de cabeça. Mas ele não tem dengue, porque ele não tem febre, dor de cabeça e fraqueza. E se eu colocar que ele também tem fraqueza... Opa. Então ele tem alguma doença, ele tem gripe e ele ainda tem dengue. Olha que interessante, né? A gente conseguiu mesclar os tipos de operadores, né? Criando operações diferentes. Beleza? Agora, vamos surfar aqui nessa onda e pegar mais um exemplo. Vamos supor que, vamos pegar aqui mais uma doença.
Por exemplo, otite, né? Otite é aquela inflamação que principalmente os bebês, né, têm no ouvido. Então, pra gente dizer que ele tem otite, geralmente os sintomas da otite são dor no ouvido e dor de cabeça. Então, pra gente dizer que ele tem, provavelmente ele tem otite, ele tem que ter dor de cabeça e tem que ter dor de ouvido, mas uma característica da otite é que a pessoa não tem febre, né? Então, a gente vai colocar aqui que ele não pode ter febre. Porque se ele tiver dor de cabeça e dor de ouvido e tiver febre, aí não é otite. Beleza? Eu não sei se realmente isso é um sintoma da otite, eu só tô colocando como exemplo aqui para poder encaixar aqui no nosso exemplo. Tá? Mas até onde eu li, não é bem um sintoma a febre na otite, mas pode ser que tenha, eu não sou médico, eu sou programador. Então vamos lá, vou criar aqui um novo sintoma então. Então tem dor ouvido, beleza? Vamos dizer que o nosso paciente ele tem otite, tá? Então eu vou colocar aqui como tem dor de ouvido, true, certo? Bom, vamos lá então. Então eu vou criar mais uma afirmação aqui, certo? Então eu vou dizer que para ele ter otite, ele tem que ter dor de cabeça, ele tem que ter dor de cabeça, ele tem que ter febre. Não, febre já tá aqui. Então, tem febre, dor de cabeça e tem dor ouvido. Mais um detalhe importante. Ele não pode ter febre. Então eu tenho que negar essa informação, dizer que ele não tem. Como é que eu faço isso? Eu ponho o not, né? Porque eu tô negando, ele não pode ter febre. Se febre tiver como true, é porque ele não tem otite. Beleza? Então, vamos fazer a prova aqui, ó. Opa! Agora que eu me deparei que eu coloquei errado aqui, ó. Tem otite. Pronto. Agora sim. Eu tinha olhado ali o true, fiquei um pouco... Mas eu vi que tinha colocado o nome errado ali da variável. Mas enfim, agora vamos lá para o nosso exemplo. Então, para o meu paciente ter otite, ele não pode ter febre, ele tem que ter dor de cabeça e ele tem que ter dor de ouvido. Ou seja, o nosso paciente agora ele tem febre. Então febre não é um sintoma de otite, então ele não tem otite. Então, ó, false. Mas, e se eu disser que esse meu paciente, ele não tem febre? Então eu vou trocar aqui, ó, tem febre para false. Você percebe que já mudaram alguns aqui, né? Então, ó, primeira avaliação, ele tem doença? True. Por quê? Porque ou ele tem febre, ou ele tem dor de cabeça, ou ele tem fraqueza. E a gente até poderia colocar aqui que tem dor de ouvido, né? Então, or tem dor ouvido. Acho que faz até sentido, né? Então, vamos rodar de novo aqui, ó. Beleza? Continua funcionando. Então, se ele tem febre, ou tem dor de cabeça, ou tem fraqueza, ou tem dor de ouvido, então ele tem uma doença. Então, true. Ele tem uma doença. Para ele ter gripe, ele precisa ter febre e dor de cabeça. Ele tem febre e dor de cabeça? Tem febre falsa, então já quebrou aí. Então, por isso que resultou em falso. Tem dengue? Para ele ter dengue, ele tem que ter febre, dor de cabeça e fraqueza. Ele tem fraqueza, ele tem dor de cabeça, mas ele não tem febre, então ele também não tem dengue. Mas, para ele ter otite, ele não pode ter febre, ele tem que ter dor de cabeça e tem que ter dor de ouvido. Ele tem dor de cabeça, tem dor de ouvido e não tem febre, então ele tem otite. Entendeu como que a gente consegue combinar essas operações e criar macro-operações? É interessante, né? Então, é para isso que servem os operadores lógicos, para nós nos basearmos na lógica matemática e criar condições. Tá? A gente vai usar isso bastante quando a gente for trabalhar com desvios condicionais, por exemplo, né? Onde a gente for dizer que tem que ter uma coisa e outra, uma coisa ou outra, não pode ter uma coisa, beleza? Bom, acho que é isso, né? Pelo vídeo de hoje, acho que já tá de bom tamanho. Na parte 3, a gente vai falar sobre os operadores relacionais, tá? Que também são bem tranquilos. E aí, no final, a gente faz um apanhadão, fazendo um exemplo com todos os tipos de operadores, beleza? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até agora. Não esqueça de deixar um like, né, no vídeo se você gostou. E de se inscrever no canal também para ser notificado quando houver mais vídeos, tanto desse curso quanto dos cursos que hão de vir. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.